Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje temos uma aula no Resumos Enem sobre a filosofia aristotélica. E assim como já foi feito em Platão, eu vou deixar na descrição o link do Resumos Enem, da playlist, onde temos várias aulas sobre Platão e uma dessas aulas é uma mais geral, em que não explicamos aspectos específicos como o mito da caverna, a teoria das ideias, entre outros temas, mas explicamos tudo o que o aluno deve saber para começar a estudar Platão. No caso de hoje, vamos fazer uma aula também nesse sentido. Ou seja, o aluno quer começar a estudar Aristóteles, mas não sabe por onde começar. Então, a partir do diagrama que nós vamos fornecer, tem-se todos os pontos, todos os tópicos e subtópicos para se estudar Aristóteles. Então, vamos começar justamente, temos aí o diagrama. Eu sugiro, até porque esse diagrama, como é mais geral, quer dizer, é tudo que se precisa estudar em Aristóteles, talvez ele não tenha ficado num tamanho adequado, até mesmo se você estiver assistindo essa aula numa tela menor, como por exemplo de um smartphone. Se esse for o caso, seria interessante que você tirasse um print da tela para poder então dar um zoom em uma tela maior. Bem, vamos iniciar então. O gráfico tem várias cores e o que chama a atenção inicialmente é que existem vários setores de estudos. E aqui tem uma primeira diferença de Platão para Aristóteles. Como todos sabemos, Sócrates foi professor de Platão e Platão foi o professor de Aristóteles. E a diferença de Aristóteles para Platão, basicamente, é que Aristóteles vai dizer que o ser, ou seja, a essência da alma humana, ela não é explicada como Platão queria de uma única forma, ou seja, a partir da ideia do bem. Mas para Aristóteles, o ser se diz de muitas formas. Isso é o que está expresso na obra dele, da metafísica. Então, Aristóteles ele tem uma característica que Platão não tinha. Como Aristóteles era filho de um médico, que na época não se chamava propriamente médico, mas era mais um físico, Aristóteles ele tem uma característica mais empirista. Ele tem um olhar mais para o sensível, para o mundo que nós tocamos e vemos. Existe aquela clássica pintura que todos devem conhecer, chamada Academia de Atenas, em que Platão está com a mão levantada para o alto, para o mundo das ideias, e Aristóteles está com a mão espalmada para o chão, mostrando que o ser se diz de muitas formas e que o ser se encontra aqui, nesse mundo que nós vemos e vivemos, que experienciamos. Então, nesse sentido, notem que Aristóteles ele consegue fazer uma divisão de vários setores de estudos. Um desses setores, indo aí para o diagrama, em roxo, metafísica, em azul está a ética, em verde está a lógica, em laranja está a política e em amarelo está a física e no último, vermelho, está a psicologia e a alma. Então, vejam que o gráfico é bem extenso. Pretendemos, nos próximos dias, fazer aulas sobre cada um desses pontos, assim como foi feito lá com Platão. Na descrição você pode acompanhar as várias aulas que temos sobre Platão. Então, essa de hoje é muito parecida com a que foi feita de Platão anteriormente. Não vai ter muitas explicações, é somente para a gente elencar aqui os principais pontos. Até para a aula não ficar muito extensa, eu quero ver se chega no máximo a 20 minutos. Mas então, sem perder mais tempo, vamos para a cor roxa, a metafísica. A metafísica em Aristóteles diz respeito às causas primeiras. E aí vejam que há duas subdivisões. Na primeira subdivisão, aí na cor roxa, nós temos ser e substância. Ou seja, a que se referem o ser e a substância? Eles falam da essência, que todos os seres têm uma essência e uma substância que vai definir a sua existência. O outro ponto, na metafísica, Aristóteles fala sobre as causas ou princípios do ser. Note que para Platão só existia um princípio do ser,
que é a ideia maior, a ideia rei, que é a ideia do bem. Mas para Aristóteles, o ser, o seu princípio, ele é composto por 4 causas. Mais à frente vamos fazer um vídeo só sobre isso, mas já adiantando, nós temos aqui a causa material, por exemplo, do que o objeto é feito, a causa formal, a sua ideia, a causa eficiente, qual a utilidade, e a causa final, qual a finalidade. Por exemplo, o serrote, qual a finalidade do serrote? Cortar madeira, e assim por diante. Mais à frente vamos fazer uma aula somente sobre a parte de metafísica. Bem, a parte em azul é a ética. E aí nós temos aí 3 divisões. Vamos seguir. A primeira é a ética nicomaqueia. Aristóteles tem um livro chamado Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele. E lá, nesse livro, que é um dos mais famosos de Aristóteles, um dos meus preferidos dele, ele vai falar que o objetivo final do ser humano é ser feliz. Simples assim. Mas deve-se entender que felicidade para Aristóteles não é como a nossa felicidade. Por exemplo, muitas vezes a gente tem uma noção de felicidade muito rasteira, de que felicidade é adquirir bens e produtos e serviços. Não tem nada a ver com Aristóteles. Aristóteles, a felicidade é a eudaimonia. O que é a eudaimonia? É o princípio grego que mostra que você está feliz, tanto na sua relação com o universo, a sua existência, quanto a sua relação com os seus concidadãos, com a cidade, com a polis, quanto está feliz consigo mesmo. Então, isso é eudaimonia. Continuando aí nessa parte em azul, a parte da ética, a segunda subdivisão, virtudes morais e intelectuais. Aristóteles vai dizer que existem virtudes de caráter e razão. Então, as virtudes de caráter são, por exemplo, a coragem e a temperança. E a da razão é a sabedoria. Notem aqui como Aristóteles ele é mais específico do que Platão. Porque Platão, quando fala da alma, ele vai fazer aquela divisão, alma da cidade, alma individual, em que vai mostrar que, por exemplo, o filósofo é detentor de maior nível de sabedoria, o guerreiro pode ser detentor de maior nível de coragem, e os comerciantes, agricultores, artesãos de temperança. Aqui, Aristóteles vai fazer uma diferença fundamental. Existem virtudes, que é o comportamento que deve levar à ética, que são do caráter, que os gregos chamavam ethos. Por exemplo, a coragem e a temperança. E existe um outro tipo de virtude que não é moral, mas é intelectual, que é a sabedoria. Bem, e no último ponto, em azul, aqui é a justiça. A justiça para Aristóteles também ele faz uma especificação a mais que Platão não faz. A virtude ela é em termos distributiva ou corretiva. Então, nesse sentido, o que é a virtude distributiva? É aquela que deve ser distribuída de acordo com o mérito de cada um. Por exemplo, se uma pessoa trabalhou durante um mês, ela tem direito a um salário. Isso é justiça distributiva. E o que é justiça corretiva? É aquela que busca corrigir uma penalidade. Se uma pessoa atrasou um compromisso, corretivamente é justo que ela pague uma multa. Bem, indo aí para o terceiro ponto, que é esse que está em verde, Aristóteles também tem um amplo estudo sobre a lógica. A lógica fala sobre o raciocínio em torno de proposições, em torno de frases. E a primeira parte da lógica diz respeito ao silogismo. O silogismo, eles sempre tem premissas que levam a uma conclusão. O que são premissas? São frases iniciais. Essas frases iniciais, quando você junta uma com a outra, geram uma conclusão. A mais famosa é aquele silogismo que diz que todos os homens são mortais. Sócrates é mortal. Logo, a conclusão é que... Desculpa, vou repetir. Houve um pequeno erro. A premissa mais geral é que todos os homens são mortais. A outra premissa é que Sócrates é homem. Logo, a conclusão é que Sócrates é mortal. Ou seja, como conseguimos chegar a essa noção de que Sócrates é mortal? Primeiramente porque dissemos que
todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, se Sócrates é homem, e nós dissemos que todo homem é mortal, Sócrates é mortal. Ele não vai viver para sempre. Isso são silogismos e a parte da lógica. Outra parte da lógica, seguindo aí o diagrama, são as categorias, que são modos de descrever um ser. O ser pode ser descrito por sua substância, por sua essência, por sua qualidade ou pela quantidade. Aristóteles vai dizer que o ser ele pode ser descrito, falado de muitas formas. Uma outra área de estudo é a política. A política em Aristóteles. Veja aí, acompanhe pelo gráfico, que pode ser dividido em 2 pontos. O primeiro ponto é a natureza social do homem. O ser humano se realiza na polis. Para Aristóteles, cabe muito bem aquela frase de que nenhum homem é uma ilha. Todo homem, para Aristóteles, ele é naturalmente, ou seja, ele já nasce na essência dele como ser social. E ele só pode se realizar socialmente na polis. Na parte da política, Aristóteles também fala das formas de governo. São 3 formas de governo, basicamente. A monarquia, que é o governo de um, a aristocracia, que é o governo de alguns, e a democracia, que é o governo de todos. Ele também vai falar, na sua parte de política, das formas de governo degeneradas, ou seja, a monarquia, se ela não for regida pela justiça e pela igualdade, no sentido de equidade, ela vai degenerar na tirania. A aristocracia vai degenerar na oligarquia e a democracia vai degenerar na demagogia. Uma outra parte, seguindo aí em amarelo no nosso diagrama, é a física. Ele se divide em movimento e mudança, que é o famosíssimo conceito de potência e ato. Passagem da potencialidade para a realidade, que é o ato. Ou seja, vamos dar um exemplo para ilustrar. O movimento e mudança na física ocorre no sentido de que todas as coisas têm uma potencialidade. Ou seja, uma semente é potencialmente uma árvore. Se ela é uma semente, ela é potencialmente uma árvore, mas ainda não é uma árvore. Mas quando essa semente germinar e for regada e com o tempo vier a se tornar uma árvore, nós diremos que a potência que estava na semente veio a se atualizar em árvore. Um bebê humano é potencialmente um idoso. Se ele crescer e conseguir chegar à idade de idoso, ele vai ter se atualizado enquanto ser humano. A física ainda tem a teoria das 4 causas na natureza. Lembremos das 4 causas lá do início da metafísica: material, formal, eficiente, final, mas agora explicadas para explicar os fenômenos naturais. Aristóteles pode ser considerado um dos pais da ciência, não propriamente da ciência moderna, mas um dos pais da ciência no sentido de ciência que inaugura explicações sobre a natureza. Lembremos que ele foi à frente de Platão, porque Platão não tinha um olhar muito apurado sobre a natureza. Por quê? Vocês lembram das aulas anteriores? Porque Platão achava que a natureza era uma cópia das ideias. Então ele não atentava muito. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre a eicasia, a imaginação, e a pistis, que é a crença. Platão coloca esses 2 níveis inferiores para ele de conhecimento no mundo sensível. Somente no mundo das ideias é que tem os níveis mais aprimorados do conhecimento, que para Platão é a dianoia, que é o conhecimento abstrato e matemático, e a noesis, que é o conhecimento último, que é a contemplação das ideias, a intuição das ideias, principalmente da ideia do bem. E o último ponto aqui é psicologia e alma, ou seja, Aristóteles também tratou da psicologia e da alma. Então, lembrem que para Platão, a alma era o princípio racional que estava presente, o que fazia a mediação tanto do mundo sensível, que é a cópia e a ilusão, a sombra, quanto do mundo das ideias, que é o sol, a iluminação, as ideias perfeitas. Só que Aristóteles ele trata o conceito de alma
em termos também psicológicos, e ele vai mostrar que a alma é um princípio vital. Ou seja, a alma é aquilo que dá vitalidade, que dá vida. E ela pode ser vegetativa, sensitiva e racional. Nesse sentido, para Aristóteles, as plantas têm vida porque elas têm uma alma vegetativa. Os animais têm vida porque eles têm um princípio vital, uma alma que é vegetativa e sensitiva ao mesmo tempo. E os seres humanos têm essa alma, seu princípio de vitalidade, de vida, que contém as três instâncias. A alma humana ela é tanto vegetativa, quanto sensitiva, quanto racional. E por último, nessa parte de psicologia e alma, ato e potência na psicologia. Assim como ato e potência podem ser aplicados na natureza, por exemplo, a semente é potencialmente uma planta. Na medida que ela vier a virar uma planta, uma árvore, ela estará atualizada. Mas isso também pode ser aplicado em relações, ou seja, a questão do ato e da potência também pode ser aplicado em relação à psicologia e à alma do ser humano. Então, o que é a alma em potencial e o que é a alma em ato real, o que ela pode se tornar? Por exemplo, a alma humana contém emoções que podem regular o seu ethos, o seu caráter. Então, qual caráter vai ser esse? Por exemplo, num governante, potencialmente, ele pode ser uma coisa ou outra. Pode ser sábio ou pode ser tirânico. Mas de que forma isso vai se atualizar, só saberemos no final, quando ou ele efetivamente se tornar sábio ou efetivamente se tornar tirânico. E assim para qualquer outra instância emocional, existencial da alma humana, em termos daquilo que ela pode vir a ser e daquilo que ela realmente é ou se torna. Bom, essa foi a aula de hoje, deu menos de 20 minutos aqui, esse era o objetivo da gente. Como eu disse, depois vamos tratar de cada ponto desses daqui. Cada ponto desses aqui merece uma aula, mas aqui ajuda bastante ao aluno que não sabe nem por onde começar, porque Aristóteles é um universo, digamos assim, é um universo metafísico. É muita coisa em Aristóteles. E por esse diagrama que eu forneci, se você tirar um print e passar a estudar esse diagrama, você vai ter uma base muito fundamental para começar a estudar Aristóteles e aí resolver questões que apareçam aí nas provas do Enem. E não só isso, que é aquilo que eu sempre digo, a filosofia ela é muito fundamental a ser estudada porque ela ajuda em todas as outras áreas. Por exemplo, quando você for fazer a redação do Enem, se você é uma pessoa que estuda bastante filosofia, os conceitos, os argumentos, todas as áreas que a filosofia estuda, elas te ajudam a fazer a redação. Veja que, por exemplo, nesse vídeo de hoje, nós tratamos de metafísica, ética, lógica, política, física, psicologia e alma. Todos esses são conceitos que, se você trabalha bem, se você lê bastante filosofia, eles te ajudam a fazer a redação do Enem, dão um tom a mais de argumentação para que você possa tirar uma nota maior. Bem, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu peço que se inscrevam no canal, deem um like se tiverem gostado e acompanhem as próximas aulas em que, no caso aqui do Aristóteles, nós vamos tratar de todos esses itens em aulas específicas. Há várias aulas sobre Platão, eu deixo aí na descrição o link sobre Platão, mas ainda pretendemos também fazer outras aulas sobre Platão, assim como sobre todos os outros filósofos. Então, é isso, vamos ficando por aqui e bons estudos a todos.